Agora que já conhecemos os materiais, vamos dar início à prática e à modelagem dos elementos do rosto. A gente vai começar com a modelagem do olho humano, tá? E antes da gente começar a blocagem, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do olho, para que a gente possa fazer a construção de forma correta, certo? Então, primeiramente, na minha visão frontal aqui, o que é que a gente tem que observar em relação ao olho, tá? Então, primeiramente, que o olho, o globo ocular, ele tem o seu formato esférico, né? Então, logo, as pálpebras, ela tem que acompanhar esse formato esférico, ó, certo? Então, quando eu olho nessa visão de baixo para cima, eu observo que a pálpebra ela acompanha essa esfera, certo? Olhando de cima para baixo, também você vê que a pálpebra inferior acompanha esse formato esférico, tá? Olhando ainda aqui de frente, você vai observar que o canto interno do olho, ele vai estar um pouquinho abaixo do canto externo, tá? Se eu traçar uma linha horizontal aqui, você vai ver que o canto externo, ele está um pouco mais acima, o canto interno, um pouco mais baixo, tá? Então, isso de forma acadêmica, certo? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o canto interno e externo na mesma altura, tá? Pode ser o contrário também, tá? Mas de forma acadêmica a gente vai estruturar um olho onde o canto interno ele é um pouquinho mais baixo do que o canto externo, ok? Então, ainda aqui na minha visão frontal, né? O olho ele é construído dentro de uma cavidade, tá? Que é a cavidade orbital aqui, tá? Então, logo, o olho ele vai estar recuado, né? O supercílio vai estar à frente e o zigomático também vai estar à frente, certo? Então, ó, aqui na minha visão de perfil, tá? Eu percebo, ó, nitidamente que, ó, o supercílio ele vai estar à frente do olho e o zigomático também, ó, certo? E o olho fica recuado porque ele está dentro de uma cavidade, certo? Ainda que na visão de perfil, a gente consegue enxergar aqui, ó, a lateral do olho, certo? Então, isso é possível porque o olho, ele, não só o olho, mas todos os elementos do rosto, eles estão construídos sobre uma superfície arredondada, uma superfície curva, certo? Ó, quando você olha nessa visão aqui, ó, você percebe uma curva nesse sentido aqui, ó, tá? Então, todos os elementos do rosto eles vão estar sendo construídos em cima dessa superfície curva, tá? Então, por isso que aqui, ó, quando a gente coloca de perfil, a gente consegue enxergar a narina, consegue enxergar o canto da boca, consegue enxergar a lateral do globo ocular, certo? Outro detalhe interessante, ó, nessa visão de cima para baixo é que, ó, você percebe que o canto interno ele vai estar um pouco à frente do canto externo. Ó. O canto externo ele fica um pouco mais para trás, tá? Então é algo que tem que ser observado também, tá? Então, ó, o canto externo ele está um pouco mais para frente, o canto externo ele está mais recuado, certo? Então, outra coisa muito importante de se observar no olho, principalmente nessa visão frontal, é a silhueta que a pálpebra gera aqui, ó, que ela forma, certo?
Então, o desenho que o olho faz, né? O olho não é apenas um arco em cima e um arco embaixo. Então, ó, perceba que aqui, ó, partindo da membrana lacrimal, o olho ele tem essa sinuosidade aqui, ó, tá? Fazendo essa curvinha e subindo lá para o canto externo, certo? Então, o desenho do olho é muito importante para que o olho ele fique verossímil, tá? Então, muita atenção quando estiver fazendo a construção do olho, na hora que estiver colocando a pálpebra aqui, para você fazer esse desenho aqui, ó, do olho, essa silhueta, de maneira correta, tá? Ok? Bem, então esses são os pontos a serem observados. Então esses são fundamentos, tá? Então a partir deles a gente vai fazer a construção e a blocagem do nosso olho. Vamos em frente. Então, aqui está a referência que a gente vai estar utilizando para a modelagem do olho, tá? Então a gente vai fazer essa parte aqui do olho, tá? Ó, onde eu demarquei, certo? Então o que a gente observa aqui, ó? Que a distância entre os olhos, tá? Será sempre a distância de um olho, certo? Então, primeiro que a gente tem que ficar atento é exatamente a distância que tem que haver entre um olho e outro, certo? Então, a distância entre um olho e outro vai ser sempre a distância de um olho, tá? Ok? Outra coisa importante, tá? O olho, ele tem que estar dentro da mesma linha horizontal, certo? Então, ter cuidado para que um olho não fique mais baixo, o outro olho mais alto, tá? Então, quando a gente estiver fazendo essa construção, a gente tem que ficar atento na distância entre os olhos e se os olhos estão no mesmo alinhamento, ok? Então, o nosso objetivo aqui é estar criando essa estrutura aqui, tá? Então, como eu falei, o rosto ele é uma superfície curva, né? Onde os elementos são construídos em cima dessa superfície, certo? Então, a gente vai gerar um volume parecido com essa superfície para que a gente possa estar estruturando o olho, certo? Então a gente vai precisar de um compasso para que a gente possa estar fazendo as medições, tá? Então vocês vão seguir aqui a referência, vão estar fazendo as medidas, né, dessa referência aqui e transportando para a escultura, certo? Então para isso a gente vai estar utilizando um compasso para que a gente possa estar fazendo essas medições, ok? Então vamos em frente.